Muito bem. Nós sabemos que cada pregador tem as suas teclas, tem aquele assunto que ele está sempre voltando nele. Eu, por exemplo, sei que toda a minha vida fui apaixonada com o Evangelho e a mensagem da volta de Jesus. Meu esposo, Paulo, a sua tecla é muito o amor, as obras, a vida para o Senhor. É muito viver a fé praticando através das obras. E cada um de nós, alguns têm a tecla mais no evangelismo, outros a tecla muito forte na questão da fé, da cura. E vamos ver qual era a pregação de Paulo. Você está nos acompanhando no estudo na carta aos Romanos, então abra no capítulo 15, vamos ler do verso 14 ao 21. Diz assim: E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Oh, Paulo está trazendo aqui uma palavra de elogio para os irmãos de Roma. Paulo sabia que viver como cristão em Roma ou em qualquer outro lugar do mundo não era fácil. No início da igreja, houve muita perseguição em todos os lugares. A igreja descansava um pouquinho da perseguição por algum imperador estar mais com a sua atenção desviada para outro lado, mas volta e meia, os cristãos eram os culpados de qualquer coisa que acontecia. E a perseguição era forte, era forte. Homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças eram lançados, jogados às feras, eram queimados vivos, eram expostos às maiores torturas para que rejeitassem Jesus. Mas nossos irmãos perseveraram e tiveram assim a presença de Deus de uma maneira tão linda em todo o tempo. Paulo então está dizendo: eu estou certo a respeito de vocês em Roma, que vocês estão cheios de bondade. Bondade. A bondade é um atributo de Deus. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e Ele quer que nós tenhamos a sua bondade. O Salmo 23 diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida. Deus mostrando para conosco a sua bondade. Hoje Ele mostrou para você a sua bondade. Mas Paulo disse: eu sei que vocês estão cheios de bondade. Você é uma pessoa bondosa? Uma pessoa que tem o coração aberto para ver o sofrimento alheio e ajudar e abrir o coração? Ele disse: vocês estão cheios de todo conhecimento. Puxa, eles moravam lá em Roma e tinham o conhecimento. Sim, porque quem nos dá o conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Paulo sabia que eles tinham a palavra, tinham as Escrituras e tinham o Espírito Santo. Então estavam cheios do conhecimento. É importante que você, cristão, tenha bondade, o conhecimento, estando aptos para admoestar uns aos outros. Admoestar é falar do perigo, ó, cuidado, não vá por aí. Aí tem um buraco, você vai cair, você vai machucar. Cuidado com este caminho que você está tomando. É uma admoestação, é uma exortação. Paulo estava falando aqui de coisas muito importantes para admoestarmos uns aos outros. Bondade e conhecimento. Bondade e conhecimento. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e ter o coração bondoso, para que uns aos outros nós possamos nos ajudar, caminhar juntos. É como se estivéssemos todos subindo uma grande montanha e vamos dando as mãos uns aos outros, vamos ajudando na caminhada. O que está escorregando, opa, me dê a mão aqui, vamos juntos, segura firme, vem, põe o pé aqui, aqui está firme.
é tão gostoso podermos ajudar, discipulando uns aos outros. E Paulo então diz, ele está chegando ao final da sua carta aos Romanos: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele teve ousadia para escrever. Paulo escreveu de uma maneira muito clara. Paulo escreveu de uma maneira muito aberta, colocando as coisas nos seus devidos lugares, colocando os pingos nos is, acertando tudo aquilo ali com os cristãos de Roma, com relação aos judeus, com relação aos gentios, com relação às obras, com relação à fé, com relação à circuncisão, com relação ao retorno de Israel ao Senhor, com relação a comer e beber, ou guardar sábado e dias de festa, ou não. Paulo disse, eu escrevi bem forte para vocês, mas para trazer isso à memória, por causa da graça que me foi dada. Paulo teve uma graça especial de Deus, como mestre na palavra, de trazer de uma forma simples aqueles conhecimentos mais difíceis de entender. O próprio Pedro cita na sua carta que Paulo ele fala de coisas que às vezes são difíceis de compreender, mas como mestre no poder do Espírito Santo, ele torna aquilo tudo tão simples para o nosso coração. E ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo sabia que ele foi escolhido, ele foi chamado para estar pregando para os gentios. Ele sabia como alcançar estes corações. E ele disse, olha, eu tenho sagrado encargo, Deus o havia chamado, de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável. E nós vemos que realmente os gentios abriram o coração, mais do que os judeus. Em toda a história sempre houve judeus crentes, mas o número de gentios muito maior. E Paulo continua dizendo, tenho, pois, por motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo então está dizendo aqui, olha, eu não vou falar sobre outras coisas a não ser o que Cristo fez por meu intermédio, a não ser testemunhar do Evangelho da Graça, a não ser contar o que Ele fez na minha vida e tem feito na vida de tantos na minha caminhada. Na verdade, nós fomos chamados para testemunhar o Evangelho, para contar o que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nós e nas pessoas por cujas vidas nós passamos e semeamos a palavra. É tão lindo quando a gente ouve um testemunho. Eu tenho viajado muito e às vezes a gente vai em alguma cidade pela segunda vez ou terceira. E é tão lindo quando a gente ouve um testemunho. Por exemplo, nesta última viagem, uma irmã me procurou e disse, Pastora Ângela, eu quero testemunhar. Quando a senhora veio aqui, eu pedi para orar por mim. E eu estava tendo crises de pânico, de medo,
eu estava chorando muito, com uma depressão muito forte, e a senhora orou por mim. E eu, naquele momento, naquela oração, eu recebi o toque do Senhor. Eu recebi esse toque e eu me senti curada. Eu saí dali e não chorei mais, não tive mais medo, não tive mais pânico. No dia seguinte, no meu trabalho, as pessoas falaram: o que aconteceu com você? Você não está chorando? Você está bem? Se eu olhar, você está bem. E ela disse: olha, pastora Ângela, desde que a senhora veio até hoje, eu estou tão bem. Que coisa gostosa quando a gente vê Deus agindo, Deus fazendo e nós podemos compartilhar. É isso que Paulo está dizendo. Eu não vou falar coisa alguma a não ser aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e de prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo disse: olha, o que eu tenho para contar é o que Cristo fez. E o que Cristo faz é perfeito e maravilhoso. E ele fala que ele quer pregar, não onde Cristo já foi pregado, mas ele quer ir onde nunca ouviram de Jesus. Hoje, a igreja tem um grande desafio. Nós temos tantas nações ali na Ásia que têm 1%, 2%, 4% de cristãos apenas. Pessoas que nunca ouviram este nome, Jesus. Talvez você pense: não, no século XXI, impossível. Não. Há muitos, milhares de pessoas que não ouviram. Quem sabe Deus está chamando você. Como chamou Paulo, ele dizendo: eu estou esforçando para pregar Cristo onde ele ainda não foi anunciado. Onde ele já foi anunciado, que continue. Eu vou estar orando e abençoando, mas eu quero pregar, evangelizar os povos que ainda não ouviram. Eu quero orar com você. Quem sabe você tem um chamado para evangelizar? Quem sabe? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração e Te convido, Jesus, entra na minha vida. Lava-me completamente de todo pecado. Purifica-me. Dá-me um coração puro na Tua presença. Dá-me um coração livre do pecado. Dá-me uma mente limpa. Senhor, santifica-me totalmente. Eu me entrego a Ti para viver somente para Ti. E aquilo que o Senhor quer que eu faça, capacita-me. Dá-me a Tua palavra para compartilhar com poder e com ousadia. Eu me rendo a Ti. Sou Teu para viver em Tua presença, hoje e para sempre. Amém. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito. Os que estão tristes recebam um toque de alegria. Os que estão, ó Deus, com problemas em sua casa, recebam Teu toque de cura, de paz. Que a Tua presença lhes traga o suprimento, a alegria e a paz. Que cada uma pessoa que nos assiste receba de Ti a Tua bênção hoje e até o último dia de suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.